Bem-vindos, então, para o nosso retorno após uma semaninha aí de folga, né? A gente pôde descansar um pouco, recuperar as energias, para nós voltarmos aí mais animados, para darmos continuidade às nossas atividades, principalmente ao nosso aprendizado, tá bom? Sejam todos bem-vindos, obrigada pelo carinho de todos. E vamos começar, então, vamos continuar, na verdade, o nosso projeto de leitura de português, tá bom? Com o livrinho A Ponte, a Pro vai compartilhar o anexo, tá? Podem pegar aí o livrinho A Ponte, e aí nós temos aí o anexo, né, do livrinho, tá bom? Para o caderno, onde a gente tem o anexo de português. Deixa eu compartilhar a tela. Eu vou aqui primeiro no livro, né, pessoal? Porque é o livro que nós estamos vendo, tá? Deixa eu diminuir aqui um pouquinho. Vamos, então, lá para a página em que nós estamos, tá? A gente já viu, na imagem 12, a gente tem o urso, a gente já viu nas imagens anteriores também. O urso aqui, a gente vê, ó, tem um destaque aqui nos olhos dele, depois a gente vê aqui o focinho dele. Como que esse urso está, né? Pela expressão dele, a gente consegue ver que ele está como? Eu vou tirar o nome de alguém aqui, tá? Para a gente continuar aquela sistemática de sortear, eu ir tirando o nomezinho para vocês falando de acordo com o que a própria pergunta, tá? Então, como que a gente pode perceber que o urso está aqui nessa imagem? O urso está bravo. Por que ela falou isso? Porque olha os olhos dele, olha a cara dele. A gente consegue identificar que o urso realmente está bravo, né? Isso a gente consegue ver aqui na página 12. Na página 13, pessoal, a gente tem aqui, então, o gigante, né? E o gigante, como será que ele está? Deixa eu ver quem vai me responder. Vou perguntar, então, para o... Então, olha o que o Pedro falou. O Pedro falou que o gigante ele está calmo, né? Ele não está com aquele olhar furioso como o urso está, né? Aqui nessa imagem 12 e 13, pessoal, lembra que na imagem anterior, a gente via que o urso estava em destaque? Lá na página 10, né, que são as páginas 10 e 11, nas páginas anteriores aí, a essas páginas, o urso estava em destaque. Aqui na página 12 e 13, a gente percebe que quem está em destaque é o gigante, né? Então, é importante a gente fazer o que nessa imagem? A gente observar bastante aqui, ó, as características do urso, né? E do gigante, a gente consegue fazer essa comparação e perceber que, de fato, o urso está bem furioso, né? E aí a gente tem aqui tem aqui o texto, né, pessoal, que a Pro vai ler, bem pequenininho. Olha só. Então, a gente tem a imagem aqui do urso, e aí a gente tem aqui, ó. Tranquilo, o gigante permaneceu ali. Ele também não queria recuar, tá? Então, esse é o texto dele, né? Então, é isso que o texto está falando, tá? Que o gigante, ele estava tranquilo. Ele ficou ali na ponte, ele permaneceu ali. Mas ele também não queria recuar. Quer dizer, não queria voltar, né? Ele queria, o objetivo dele era passar a ponte. Embora ele estivesse tranquilo, não estivesse tão bravo ali quanto o urso, mas ele também queria passar, né? Então, ele não voltou, ele ficou ali parado onde ele está, tá? Agora, a gente vai para a página 14 e 15, pessoal. Coloquem aí na página 14 e 15, por favor. Na página 14, a gente vê aqui, né, as patas do urso. Ele está em pé, a gente sabe que ele ficou em pé na ponte, né? Ele não está ali com as 4 patas no chão, ele está só com 2 patas no chão, porque ele está em pé. A gente vê aqui um barquinho no rio, né? Quer dizer, as pessoas continuam fazendo as atividades delas, né? Normalmente, enquanto esse conflito está acontecendo lá na ponte, né? Então, o urso está aqui, a gente vê as patas dele, ó. E aqui, na página 15, a gente vê os pés do gigante. Olha só, os pés do gigante. Estão vendo que o pássaro está aqui, pessoal, do lado do gigante? Por que será
será que o pássaro está aqui ao lado do gigante? Por que será? O que você acha, Lucas Watanabe? Então, a gente viu o bichinho, Gabriel falou que ele quer comer o bichinho. Por essa imagem aqui, a gente consegue, de fato, ter a dimensão desse problema. Por quê? Porque olha só como essa ponte é estreita, pessoal. Tá vendo os pés aqui do gigante e as patas do urso? Olha como que ficam. Então, é impossível os dois passarem aqui ao mesmo tempo, não é? A gente consegue ter a dimensão desse problema que está acontecendo aí. Por quê? Porque, olha só, está focando exatamente nas imagens das patas do urso e dos pés do gigante, para a gente ter essa noção de como vai ser difícil eles passarem nessa ponte. Ela é muito estreita, não tem como duas pessoas passarem aí ao mesmo tempo, né? Porque olha só, os pés do gigante que preencheu totalmente a ponte, né? E aí a gente vê o pássaro, lembra que antes o pássaro estava voando? Lá em cima agora o pássaro está aí, bem do ladinho do gigante. A imagem das patas e do pé do gigante, ela traduz para a gente esse conflito, né? Ela revela, então, que esse problema pelo tamanho dos pés dos personagens aí é um problema bem difícil, né? Em relação à travessia dessa ponte, tá? Aí tem o textinho aqui, tá, pessoal? Vai fazer a leitura, então. Olha só. A ponte era muito estreita para os dois passarem ao mesmo tempo. Naquele instante, ela balançou, oferecendo perigo. Olha só, a ponte chegou a balançar. E olha só um travessão aí que alguém vai falar. Tem uma fala. Olha só. Precisamos encontrar uma saída, disse o gigante. O urso concordou com a cabeça. Veja só, é importante essa fala aqui, tá, pessoal? A gente vai usar, inclusive, para fazermos as atividades referentes a essas páginas. Olha só o que o gigante falou. Precisamos encontrar uma saída. E o urso fez o quê? O urso não falou nada. Ele somente balançou com a cabeça. Quer dizer, ele concordou que, de fato, eles precisavam encontrar uma saída para quê? Para atravessarem a ponte, né? Então, é só para a gente, né, recordar, mas a gente já falou na leitura e na explicação ali do livro, a Pro já falou qual que é a diferença entre um e o outro, né? Então, agora, seguindo a nossa dinâmica ali, a Pro sorteou aqui, eu vou perguntar para o Rodrigo. Rodrigo, qual a diferença, então, você percebe entre o urso e o gigante? Pessoal, então, a letra A vai ficar dessa forma, tá? Qual a diferença você percebe entre o urso e o gigante? Como a Pro já tinha dito lá na explicação, né? A diferença entre o urso e o gigante é que o urso está furioso, muito bravo. Já o gigante está tranquilo, né? Na própria fala ali, no texto do livro, está falando que o gigante está tranquilo, né? E o urso não está nada tranquilo, ele está muito bravo, tá? Então, faça a resposta aí. Vamos para a letra B, tá bom? Presta atenção aqui, a Pro já leu essa parte aqui, ó. Podemos perceber que, neste momento do texto, há uma parte que evidencia que o problema irá se agravar. Qual é essa parte? Retire do texto e escreva abaixo, tá? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai olhar, pegar o livro e olhar o texto, tá? O que tem escrito lá? Qual que é a parte que mostra pra gente que realmente o problema vai se agravar ali nesse momento? Então, vamos pegar o livro de vocês. Olha só, naquele instante ela balançou, oferecendo perigo. Quem balançou? A ponte, né? Então, os dois, tanto o urso quanto o gigante, são muito pesados. Eles poderiam correr o risco da ponte quebrar, né? Porque eles são bem pesados. E a ponte, a gente sabe que ela é frágil, né, pessoal? A gente já viu essa parte ali que está falando pra gente que a ponte é bem frágil. Então, naquele instante, eu acredito que eles ficaram apavorados, né? Porque imagina se eles caem, né? Os dois da ponte. Então, ofereceu ali um perigo bem real para eles, né? A ponte ali balançou com o peso deles, né? Ofereceu perigo. Então, naquele instante, a gente viu que se eles não dessem um jeito de resolver aquele problema ali na travessia da ponte, ia se agravar, né? Ia piorar ali aquele problema e eles
poderiam realmente acabar caindo, tá? Então, é essa parte ali que está falando exatamente isso, tá? Então, essa é uma resposta pessoal em relação à letra B. Cada um vai colocar o que acha que pode acontecer. Será que a ponte pode cair? Será que eles vão conseguir atravessar? O problema vai ser resolvido? Os dois vão cair? Os dois vão voltar para trás, recuar, né? Então, cada um vai colocar a sua opinião, tá bom? Na letra B, a gente vai fazer a C juntos, tá? A letra B, depois cada um coloca a sua opinião, tá bom? Eu não vou colocar uma opinião aqui, porque cada um tem uma opinião do que acha que pode acontecer. Tudo bem? A letra B, então, vocês farão depois e a gente vai para a letra C. A letra C é o seguinte: diante de tal problema, né, diante daquele problema que eles estavam vivenciando ali na ponte, quem se adiantou a falar? Quem falou primeiro? Por quê? Explique. Então, a gente vai novamente olhar ali no texto, né, pessoal, que está na página 15, para a gente ver quem que falou primeiro, tá? Por que será que ele se adiantou e falou? A Pro já explicou essa parte, tá? Tá escrito ali, naquele instante ela balançou, oferecendo perigo à ponte, né? E aí tem uma fala ali. Lembra que eu falei para vocês, pessoal, essa fala é importante? E tá falando ali, ó. Precisamos encontrar uma saída, disse o gigante. O urso fez o quê? Ele concordou com a cabeça, tá? Então, quem falou primeiro, de acordo ali com o texto, foi o gigante, tá? Então, pessoal, como a Pro já falou, está escrito ali. Diante de tal problema, o gigante se adiantou a falar. Foi ele que falou primeiro, né? Por que ele fez isso? Na tentativa de buscar uma solução em conjunto. Então, ele estava tentando solucionar esse problema, né? Da travessia da ponte. Como ele estava mais tranquilo, ele falou primeiro, né? Se adiantou. Bicicleta. Como a gente terminou aí as atividades referentes ao livro, ao projeto de leitura, a gente vai ver um pouquinho no livro de português de vocês. A gente tem atividades lá a partir da página, deixa eu só conferir aqui, da página 137, né? Então, lá na página 137 do livro de português, tá? Vou pedir para vocês colocarem lá na página 137 do livro de português, tá? Página 137. Fala, Yasmin. Pessoal, aqui então, na página 137, aí da unidade 10 do livro de português, nós estamos vendo o gênero textual receita, tá? Deixa eu parar o compartilhamento e falar um pouquinho. O que é o gênero textual? Eu sei que eu já falei para vocês, falei várias vezes, mas eu vi que alguns alunos ainda tinham dúvidas em relação a isso, né? Em relação ali o que é o gênero textual, qual que é a característica do gênero textual, tá? O que é o gênero textual? É o tipo de texto que eu estou vendo. Então, por exemplo, nós vimos o gênero textual adivinhas, lembram? Nós vimos o gênero textual conto de fadas, nós vimos o gênero textual ficha técnica, tá? Nós vimos o gênero textual regra de jogo. Então, todos esses são tipos de gênero textuais. Nós vimos também com o próprio projeto de leitura que nós fizemos, o gênero textual carta. Lembra do livro lá, O Carteiro Chegou? Então, o gênero textual é o tipo de texto, tá? Que nós estamos vendo. Então, cada unidade do livro, a gente vê dois tipos de textos, ou seja, dois tipos de gêneros textuais diferentes, tá? É claro que a gente foca em um, que é esse que tem as características aí no livro, tá? Mas aí, durante o ano todo, a gente vê diversos tipos de gêneros textuais, ou seja, a gente aprende diversos tipos de textos diferentes, tá bom? Então, agora, a gente está vendo o quê? A bula, né? A receita, a bula de um medicamento, tá? Então, por exemplo, se nós formos comparar esse gênero textual, bula, né? Que é a bula de um medicamento, de um remédio,
com o gênero textual Conto de Fadas é diferente um do outro? É diferente, né? Tanto na estrutura do texto, quanto no que ele nos passa, tá? Então, o Conto de Fadas, ele tem determinadas características, ou seja, ele tem uma maneira ali que ele se expressa para a gente, que a gente consegue ler e entender que é o Conto de Fadas. A bula de um remédio, ela tem outras características. Por quê? Porque é um gênero textual diferente do outro, tá, pessoal? Então, se você ver uma bula, como tem um modelo ali na página 137, olhem a bula ali do remédio de vocês. Vocês vão olhar, e vocês devem ter bulas de remédio em casa também, e vai ver como que é a estrutura do texto da bula, né? Se nós observarmos um conto de fadas, a gente vai ver que um é diferente do outro. Lembra que nós estudamos como que é o conto de fadas? Ah, ele vai iniciar sempre com era uma vez uma linda princesa, e aí ele tem alguns elementos mágicos. Ele termina sempre com aquela frase, e foram ou viveram felizes para sempre, né? Essas são as características do gênero textual conto de fadas. Já a bula, ela é diferente. Ela começa que era uma vez um remédio que deve ser tomado assim, assim, não, né? Por quê? Porque é outro tipo de texto, pertence a outro gênero textual, tá? Então, por isso é diferente. Então, é importante que a gente saiba diferenciar e entender o que é um gênero textual. É o tipo de texto que eu estou lendo. Qual que é a diferença? Tá? Então, o conto de fadas tem algumas características próprias dele. A bula de remédio também tem as características dela, tá? Por quê? Porque são textos diferentes, cada um tem uma característica diferente. Tudo bem? Exatamente isso, na página 137, o modelo de bula, tá? Vou tentar aumentar aqui, ó, tá? A gente tem um modelo de bula aí, e vocês podem pedir aí para o papai, para a mamãe de vocês, para vocês darem uma olhada na bula de remédios que eu acredito que vocês devam ter em casa, tá? É importante para vocês olharem, fazer a leitura. Tem aqueles remedinhos que a gente costuma tomar, né? Remedinhos para dor de cabeça, febre, principalmente quem tem aí o pai e a mãe é médico, né? Então, com certeza deve ter aí muitos remedinhos, vocês podem olhar, comparar a bula, ver quais são as informações que tem nas bulas, tá bom? Então, a gente tem aí um modelo de uma bula. Qual que é o remédio que está falando aí, então? É o remédio... Epa, saiu. Peraí. O que significa o uso veterinário? Ele é indicado para algum bichinho, né? Aqui está falando, ó, para cães e gatos. Então, a gente já sabe que a gente não pode tomar esse remédio, tá? A bula já está falando ali que ele é indicado para cães e gatos, tá? Aí a gente tem aqui a fórmula, indicações, tá? A administração e dose, qual que é a quantidade que deve tomar. Aí a gente tem aqui, ó, na bula, efeitos colaterais. Então, se o cãozinho ou o gatinho tomar, o que ele vai sentir, tá? Contraindicações, aqui tem aqui algumas raças que não devem ser tomado. Cuidados que a gente deve ter com esse remédio, conservar a embalagem original, ó, em local seco, fresco, tá? Quem foi o responsável aqui? Técnico. E aí tem aqui o laboratório. Todas essas informações a gente tem numa bula, tá? No caso aqui, ó, é um remédio para o cão ou gato, mas não, nos remédios que são para os seres humanos também tem todas as informações. Esse gênero textual, ele é instrucional, porque nos informa, né? O gênero textual instrucional, ele informa para a gente como que a gente deve fazer. Então, normalmente, numa bula, vai ter isso, tá? Vai ter as informações de que maneira a gente deve usar esse remédio, tá? De acordo com a idade que a gente tem, quantos quilos a gente tem, que quantidade que a gente deve tomar, quais os cuidados que a gente tem que ter com o remédio, né? A gente não pode deixar exposto no sol, sem tampa, tá? Se ele dá algum efeito colateral, ou seja, se a gente toma, sente o quê? Tem remédios que a gente toma e fica sonolento, né? Ou fica muito agitado. Então, todas essas informações tem aqui no remédio, tá, pessoal? Quais são o que é usado nele, né? No caso aqui, ó, cada 100 ml contém acetamazina, veículo, né? É o tipo de
E aí, de acordo com a bula, pessoal, tem as perguntinhas ali, ó. Quem pode tomar esse remédio? Quem que pode tomar? Os seres humanos podem tomar esse remédio? Quem que pode tomar esse remédio? De acordo com a bula ali. Vinícius. O animal. Os animais. Os animais. Vinícius. Quem que pode tomar o remedinho? Vinícius. De acordo com a bula que está lá. Os animais. Que podem tomar? Quais? Cães e gatos. Cães e gatos, tá? Então, a bula está nos informando que quem pode tomar esse remédio é o cão e gato. O cavalo pode tomar o remédio? Não. Não. Quem que pode tomar? O cão ou o gato, tá? Então, são esses animais, tá? Então, a gente vai lá. Eu coloquei de outro jeito. Tá, só um pouquinho, Rafa. Pessoal, então, quais atividades que nós faremos? Nós temos aula todos os dias, né? De segunda a sexta-feira. Então, quais atividades nós faremos? Nós faremos as atividades de acordo com a planilha. Então, na segunda-feira, tem lá na planilha, olha só, português, né? Aula online, projeto literário. Essa atividade a gente faz juntos, tá? A não ser aquelas perguntinhas pessoais que vocês respondem depois, tá? Depois a gente tem português no livro, né? E é essa atividade que a gente está fazendo agora, tá? Então, na terça-feira, a gente tem o que ali de primeira aula? História. Então, é a atividade de história que nós faremos. Na quarta-feira, nós temos o que? Ciências. Então, serão as atividades de ciências que nós faremos, tá? Na quinta-feira, a gente só tem matemática, né? Vamos fazer de matemática e arte também. Essa semana ainda não. Na sexta-feira, nós faremos o quê? Geografia, tá? Então, todos os dias, nós faremos as primeiras atividades de acordo com a planilha. É claro que, por exemplo, na aula de história, né? A gente tem aula de história na terça-feira, a gente vai fazer as atividades de história. Mas quando tiver algo importante, conteúdo novo de matemática, eu também vou ir para a matemática, tá? Então, eu vou me estender de história para matemática. A mesma coisa na quarta, na segunda, na sexta-feira, tá? Se tiver algo importante, eu vou dar uma explicada ali no primeiro conteúdo curricular que tiver ali, né? Na primeira disciplina. E eu vou explicar também a segunda, ou vamos fazer algumas atividades da segunda, se for algo importante, ou conteúdo novo, ou eu ver que vocês estão, assim, com bastante dificuldade, tá bom? Mas é importante que vocês sigam daí a planilha. Então, como a Pro está explicando, as primeiras aulas ali, a gente faz atividades juntos. Então, é importante que vocês façam juntos. Caso vocês queiram já fazer, ou já fizeram, né, antes de nós iniciarmos a aula, não tem problema, tá, pessoal? Aí vocês vão fazer o quê? Vão acompanhar, comparar se a resposta está certinha, tá? Aí vai fazer isso. E principalmente também ver a explicação, né? Além de fazer essa comparação, está certinha a resposta da Pro, né? Houve a explicação também, porque a Pro vai explicando e vai respondendo juntamente com vocês, tá bom? Todos pessoal. Letra A, então, quem pode tomar atenção de gatos? Letra B ficou, então, gotas, tá? Esse remédio é tomado em gotas. Vamos olhar a bula ali, quem tiver dúvida, que a resposta está ali, tá? Completaram. Vamos para a letra C. Ali em administração idosos, está escrito o quê? Deixa eu voltar lá. Para a gente fazer a leitura, ó. E vocês estão com o livro ali, administração idosos, ó. Deve ser utilizado por via oral, né? Pela boca, diretamente na boca, ou com um pouco de leite ou água. Devido à sua alta palatabilidade, eu acho que é isso que está escrito, né? O Aceprangotas tem boa aceitação pelos cães e gatos. Cães e gatos, olha só, 1 a 3 gotas por quilo de peso, tá? Ajustar a dose de acordo com a tranquilização desejada. O efeito começa após 30 a 45 minutos, tá? Então, aqui tá falando qual a dose que o cão ou o gato deve tomar. Quilos o animal tem, tá? Então, quantas gotas desse remédio o animal deve tomar? Um animal deve tomar de 1 a 3 gotas por quilo. Eu não preciso repetir esse do animal que já está ali.
Professora, escrevi de outro jeito. Tá? Então, um animal deve tomar de 1 a 3 gotas por quilo. Tá? É importante colocar por quilo, por quê? Porque depende do peso do animal. Tá bom? Então, se ele tiver ali, 1 a 3 gotas, se ele tem 2 quilos, ele vai tomar 3 gotas só? Ele pode tomar 6 gotas, porque é de 1 a 3 gotas por quilo. Ele não pode tomar mais de 3 gotas por quilo. Então, se ele tiver 1 quilo, ele pode tomar 3 gotinhas. Se ele tiver 2 quilos, ele pode tomar 6 gotinhas, tá? Se ele tiver 3 quilos, ele pode tomar 9 gotinhas, tá? Então, é importante colocar dessa forma, que ele deve tomar de 1 a 3 gotas por quilo, tá bom? A letra D e a letra E, não precisam vocês fazerem nada aí no livro, tá? É só uma resposta pessoal mesmo. Converse com seus colegas, porque a bula tem em seu texto efeitos colaterais e contraindicações, pessoal. Por que tem isso na bula, então? Os efeitos colaterais, eles informam sobre as possíveis reações com relação ao uso do remédio, tá? Já as contraindicações, elas informam em que casos o remédio não deve ser utilizado, tá bom? A letra E. Na letra E, a gente tem o seguinte, ó. Depois de ler essas informações, explique por que a bula é importante. Eu vou pegar aqui o meu potinho com o nome e vou perguntar para o Antônio. Antônio, por que você acha que a bula de um remédio é importante? Então, a bula ela traz informações importantes, tá? Sobre a composição e sobre a administração de um remédio, tá bom? E outra coisa importante em relação à bula também, sobre os perigos, né? E os cuidados que a gente precisa ter ao ingerir os remédios, né? Então, a gente tem que ter esse cuidado também, tá? Porque remédio, quando nós formos tomar o remédio, é importante que a gente consulte o médico antes, ele vai falar qual tipo de remédio que a gente deve tomar, né? Para determinada, ali, o que a gente está sentindo, né? E aí é importante a gente ter esse cuidado, a gente não pode tomar remédio sem consultar um médico, tá? O remédio ele pode ser perigoso. A gente já viu sobre isso, lembra, em ciências, que a gente viu lá em relação aos cuidados que a gente tem que ter, acidentes domésticos, está incluso também o uso de remédios, tá? O uso de remédio vocês têm que ter cuidado, porque não pode tomar assim, só por tomar, tá? Tem que ter ali a avaliação do médico, você tem que ler a bula para saber a quantidade que você deve tomar. Se você tomar muito, você pode passar mal, pode ter uma intoxicação. Então, tem que tomar aquele remédio para determinada coisa que você esteja sentindo, né? Um adulto normalmente não vai tomar o remédio que uma criança toma. Principalmente criança tem que ter um cuidado a mais, né? Vocês não podem tomar remédios ali que não são apropriados para vocês, tá? Então, tem que ler a bula, tem que ter uma avaliação do médico e não pode tomar remédio só por tomar, porque ele pode ser perigoso, tá bom? Importante também. Na parte que está falando sobre as características desse gênero textual. Qual gênero textual? A bula, tá? Então, vamos lá para o nosso livro e a gente tem aqui, ó, a bula. Como volta e meia eu pergunto, né, nas nossas avaliações, eu pergunto quais são as características desse gênero textual. Olha só aí as características da bula. Quais são elas? Texto com instruções sobre os itens que compõem o remédio e a quantidade que se deve tomar. Pode passar o marca-texto aí, tá? Apresentação do texto que facilita a leitura. O texto precisa ser claro, senão pode comprometer a saúde do paciente, tá? Passe o marca-texto, pessoal, aqui, porque são... Deixa eu tentar, isso. Porque são exatamente as características desse gênero textual, tá? Bula. Ih, aqui saiu. Essa atividade da página 139 está propondo ali que você faça com um colega, né?
Olha só, sente com um colega para fazer essa atividade. Como nós não estamos ainda em sala de aula, não temos como fazer essa atividade com um colega, tá bom? Então, eu vou deixar essa atividade como opcional. Caso você queira fazê-la no seu caderno, você pode fazer, tá? Mas não é algo que está sendo imposto para vocês fazerem, não, tá? Porque seria necessário, eu penso que se nós estivéssemos em sala, para vocês de fato fazerem com os coleguinhas, tá bom? Então, a gente vai passar presa, asa, mesa. Pressa, assa, massa. Vocês viram a diferença na hora que eu pronunciei as palavras? Ó, presa, assa. Olha que importante. Presta atenção nisso aí, quem já está querendo sair da aula, porque é uma explicação importante para vocês. Tem uma regrinha na língua portuguesa. Qual é essa regrinha aqui? Quando a palavra tem um S só e essa palavra ela está entre vogais, ela tem o som de Z. Como no caso aqui, ó. Presa. Estão vendo? É escrito com S, mas eu não leio pressa, eu leio presa. Por quê? Porque o S fica entre o E e o A, duas vogais. Olha a outra palavrinha, assa. É escrito com S também, mas eu leio com som de Z. Por que eu leio com som de Z? Porque ele está entre duas vogais. Olha aqui a palavrinha mesa. Como que eu leio a palavrinha mesa, Maria Fernanda? Palavra mesa. Mesa? É. O S tem o som do quê? Prof, posso ir ao banheiro? Pode. O S tem o som do quê, Maria Fernanda? Z. Por que ele tem o som de Z? Porque parece que ele tem um som agudo. É por isso que ele tem o som de Z? O S tem o som de Z aqui, é por isso? Porque tem o som agudo? Foi isso que a Pro acabou de explicar? Pessoal, por isso que é importante vocês terem atenção, tá? O que eu acabei de falar? O S tem, quando uma palavra é escrita com um S só, ela tem o som de Z. Por que tem o som de Z? Porque fica entre duas vogais, como no caso aqui da palavrinha mesa, tá bom, Maria Fernanda? Olha só, o S tá entre quais vogais aqui? Entre A e E. Entre A e E, muito bem. Então, ele tem o som de Z, tá? Diferentemente dessa da palavrinha pressa. Por quê? Porque pressa está com dois S, né? Então, olha só. Aí eu tenho o som de S mesmo, tá? Pressa. Aqui, ó. Pode Eu tenho o som de S também, tá bom? Depois, eu tenho a palavrinha massa, com dois S, então tem o som de S também, tá? No caso aqui dessas palavras aqui, presa, asa e mesa, tem o som de Z, porque é de acordo com a regra. Não pode esquecer, tem que gravar a regrinha aqui, tá? Qual que é a regra? Quando uma palavra é escrita com uma letra S e esse S fica entre vogais, como no caso dessas três palavrinhas aqui, ele vai ter o som de Z. Tudo bem? O S fica entre duas vogais, tá? Não reparem aqui, o meu... Onde eu circulei as palavrinhas, é muito difícil fazer isso com o mouse. Mas tudo bem, tá? Dá para vocês entenderem, né? E fazerem aí conferir, ver se tá certinho com o de vocês, tá bom? Todas as palavrinhas encontradas, a gente vai só na próxima atividade. Oi, Antônio? Casaco. Pronto, casaquinho encontrado, todas as palavrinhas, não está faltando nenhuma. E os dois no final tem som. Isso. Tá? Qual que é a diferença, então? Esses dois nomes são compostos? São compostos. A diferença é o hífen.
Guarda-sol tem um hífen aqui, girassol não tem hífen. Porém, aqui, guarda-sol são duas palavras que compõem, né, essa palavra, guarda mais sol. O girassol também são duas palavras, gira mais sol, tá? Então, a diferença é o hífen, porém, as duas palavrinhas são nomes compostos, tá? Além dessas atividades, pessoal, vocês têm atividades na página 229 a 232 do livro de português, tá? Então, lá nas atividades complementares, é um reforço de tudo isso que vocês já viram nessa unidade, tá bom? No livro de matemática, vocês também têm atividades da página 78 a 83. E tem um anexo de matemática, tá bom? Alguma dúvida, alguma pergunta? Eu vou reforçar para vocês que na quarta-feira eu vou retomar, vou só reforçar um pouquinho, porque eu vi que tenho muitas dúvidas, então vou retomar um pouquinho da matéria de ciências que nós estamos vendo, tá? Então, eu vou retomar ali em relação às cores, né, a iluminação, tá? Então, eu vou retomar um pouquinho, porque eu vi que tem muitas dúvidas ali. Pessoal, a prova vai estar à disposição. Caso vocês tenham dúvidas em relação a alguma atividade, é importante que vocês assistam a aula que está gravada com atenção. Continua com dúvida? Manda um WhatsApp para a Pro, estou com dúvida nessa questão, eu não entendi direito isso daqui, e eu retomo, não tem problema nenhum. Agora, se vocês não falarem que vocês têm dúvida, para mim está tudo bem. Então, se vocês tiverem, perguntem, tá bom? Para que eu possa auxiliá-los. Senão, eu vou achar que ninguém tem dúvida, tá? Antônio, pode falar. Nenhuma dúvida mesmo. Vamos encerrar a aula, vocês farão as atividades que restaram, mandem para a Pro fazer a correção, tudo bem? Beijo. Sim. Beijo. Tchau. 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 Tchau.